Atenção, pontas de lança! Eu sou Marcos Carvalho e esse é o Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. Por aqui você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente mãe. E eu já chego te recepcionando, agradecendo pelos feedbacks, pela divulgação nos últimos episódios nossos. Você aí que vem maratonando os nossos episódios, tem uma galera nova que tá chegando aí para ouvir a gente. Tem ouvido aí tanto o Mama África FC, que é o nosso produto principal, digamos assim, nosso carro-chefe. Tivemos um episódio muito legal sobre a Copa do Mundo de 2010, que foi na África do Sul, né? Os 10 anos da Copa do Mundo de 2010. Essa Copa marcante aí, até então a única Copa no continente africano. E aí a gente falou não só sobre futebol, mas falamos sobre história, sobre política, falamos sobre as músicas daquela Copa, a Jabulani, enfim, um episódio muito bacana que, se você não ouviu ainda, você está errado, e segundo, vai lá, corre e ouve, porque tá muito bacana. É um episódio um pouquinho mais longo, mas você pode ir ouvindo parcelado, ouve um pouquinho, depois ouve mais um pouco, lavando uma louça, enfim, e você vai aí acabar ouvindo tudo sem nem perceber, beleza? Então, temos também o nosso Mama África FC Continente, que eu já falei aqui várias vezes. É o programa da casa que eu mais gosto, é o meu preferido, aprendo bastante. E o dessa semana é sobre Camarões, né? Que é a terra de ninguém nada, ninguém menos, como diria aí o João Danica, Samuel Eto'o, que, na minha opinião, é o maior jogador africano de todos os tempos. Está lançada a polêmica, ok? Vamos aqui para o nosso giro, que é como a gente começa o nosso boletim Covid-19 em África. África tem 9.283 mortes e mais de 359 mil infectados pela Covid-19. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu aí para esse número que nós falamos, né? Mais de 9.280 mortos. E chegamos aí, né, aos 359 mil casos, né? Esses aí são os dados mais recentes na data da nossa gravação, aí no sábado, no dia 27 de junho, tá? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, diz também que o número de recuperados é de 173.057 pessoas. Vamos aqui pelo giro nas regiões, né? A África Austral, onde está a África do Sul, puxa aí essa contagem aí, que tem o maior número de casos. Nós vamos falar um pouquinho mais ali da África Austral, vamos falar de alguns outros países da África Austral hoje. Então, eu falei aqui da África do Sul, né, que é ela que puxa esses casos, mas temos mais países ali na região. Então, a África Austral, ela registra aí cerca de 129.700 casos, número aí bem perto disso, né, 699, e contabiliza aí mais de 2.400 mortos. No caso, na África do Sul, desses números aí, os casos, por exemplo, o número de casos na África do Sul são 124.590 e 2.340 vítimas fatais, né? Então, como nós dissemos, a África do Sul vai puxando aí essa estatística, vai liderando na estatística aí, na região de número de casos e de vítimas mortais. O norte da África está liderando o número de mortes, no caso. Se a África Austral registra o maior número de casos, o norte da África registra o maior número de mortos. São 3.910 em cerca aí de 92.670 infecções, um pouquinho mais, 92.670 infecções. A África Ocidental, nós vamos passar rapidamente por ela hoje também. Hoje nós vamos dar um tour aí bastante diversificado por África. A África Ocidental conta com 1.235 mortos em mais de 69.955 infectados.
A África Oriental, que vai ser também personagem bem importante no nosso episódio de hoje, registra ali 1.032 vítimas mortais em 34.421 casos, fazendo sempre o adendo que a África Oriental não tem números confiáveis. Tá? Ali estão, por exemplo, a Tanzânia e o Burundi, né? Que são países que têm números complicados, digamos assim. Lembrando aí aquele nosso ranking que a gente atualiza sempre aqui, né? É o ranking infeliz e triste, que é o ranking das vítimas mortais. Como nós dissemos, no norte da África que nós temos o maior número de mortes, né? Porque o Egito é o país africano com mais vítimas mortais. Tem aí 2.620 mortos e entre 62.755 casos. Depois nós temos a África do Sul, né? Os números nós já passamos aí. Temos aí depois também a Argélia, ali no norte, com 885 mortos em mais de 12.600 casos. Tá? Nesse ranking aí nós temos também a Nigéria, o país mais populoso do continente, e que também é um episódio do Mama África FC Continente, né? Se nós pegarmos aí, Argélia, África do Sul e Nigéria estão aí nesse rol de países que estão entre os episódios do Mama África FC Continente. Para você conhecer um pouquinho mais desses países, você pode ouvir aí no nosso feed. Também temos ali o Sudão, com 572 mortes, apesar de ter um número de infecções mais reduzido ali, né? Cerca de 9.257 mortos. Vamos dar um pulinho rápido também na África Lusófona. África Lusófona, inclusive, que foi objeto do estudo de caso do especial do xadrez verbal do coronavírus, né? Com presença, né, tradicional do Matias Pinto e do Felipe Nobre Figueiredo, e conta também com a ilustre presença do Átila Yamarino, que eu creio que todos conheçam, né? Tá? O Átila aparece em tudo quanto é lugar, até em reunião com o Senado, com o juiz, com o Barroso, com o TSE, enfim, provavelmente você conhece. Vamos dar um pulinho então aí na lusofonia. Guiné-Bissau tem mais infecções e mortes, são 1.614 casos e 21 vítimas mortais. Nós falamos sobre Guiné-Bissau no episódio passado, pode dar uma escutada lá. Enfim, entramos um pouco na situação de Guiné-Bissau, até por conta também da crise política que o país enfrenta. Então você pode ouvir o nosso episódio passado do Boletim Covid-19 e pegar mais algumas informações aí sobre Guiné-Bissau. Temos também aí Cabo Verde, que tem 1.027 infecções, e 9 mortos. Moçambique tem 816 pessoas ali que foram infectadas e 5 mortos. E aí esses números já permanecem aí há mais de 24 horas. São Tomé e Príncipe são 711 casos e 13 mortes. E Angola tem aí 244 casos e 10 mortos, tá? Angola também vai ser bem falado hoje no episódio. Também completando aí a comunidade dos países de língua portuguesa, a Guiné Equatorial tem 2.001 casos e mantém 32 mortos. Tá? Lembrando sempre que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu em 14 de fevereiro no Egito, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar os casos de infecção em 28 de fevereiro, ok? Então, agora que nós já fizemos esse nosso giro estatístico, né, que é tradicional aqui para a gente começar o nosso episódio, nós vamos partir para algumas notícias mais aprofundadas, algumas regiões, alguns países, né, algumas notícias aí, às vezes mais gerais, enfim, mas que são importantes para a gente entender um pouco de como está acontecendo a pandemia no continente. Você deve reparar, óbvio, que a gente não consegue falar de todos os países, são 54 países, a gente tenta fazer um rodízio, né, de informação. Alguns países acabam voltando muito aqui porque são notícias um pouquinho mais, entre aspas, polêmicas, são casos que a gente precisa estar acompanhando sempre, então é importante a gente voltar aqui até para a gente dar uma continuidade para quem está ouvindo e tudo mais,
Não dá pra gente lançar uma informação e deixar ela ali, enfim, e não prosseguir, tá? Mas vamos lá para o início do nosso giro mais aprofundado aí por África. Para iniciar esse nosso giro, nós vamos ali até a África Austral, onde o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, aprovou uma subvenção de 8,6 milhões de euros para a ajuda ao combate à pandemia de Covid-19 em países ali da África Austral, incluindo ali Moçambique e São Tomé e Príncipe. Tá? Esse anúncio foi feito recentemente. Nesse comunicado, o banco explicou que a subvenção aprovada é destinada a apoiar a resposta à Covid-19, como nós dissemos, né? E fortalecer os sistemas de saúde na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, e também em São Tomé e Príncipe. Países membros, né, são Moçambique, Lesoto, Malawi, Madagascar, Zâmbia e Zimbábue, né? Eles são membros aí da SADC. Lembrando que a África do Sul também fica ali na África Austral, e é para onde nós vamos, para a África do Sul. Ela inicia aí testes em voluntários da vacina de Oxford contra a Covid-19. Essa vacina também, ela vai ser testada aqui no Brasil, né? O governo brasileiro anunciou neste sábado, dia 27/6, um acordo, né, de cooperação aí para produção e teste da vacina de Oxford, e que, segundo a OMS, essa vacina aí é a nossa melhor chance de vacina contra a Covid-19. O teste ele já está rolando na África do Sul, estão sendo realizados em parceria com a Universidade de Witwatersrand. Nossa, eu falei bonito agora, hein? A parceria local ali com a universidade, são 2.000 voluntários entre 18 e 65 anos de idade, incluindo também alguns pacientes que são soropositivos, tá bom? E aí eles vão ser monitorados por 12 meses após a vacinação, até para avaliar o alcance da proteção da vacina. A expectativa dos especialistas é que o envolvimento da África do Sul nas testagens garanta aí que o continente tenha acesso a uma vacina acessível e não seja deixado no fim da fila. Essa é uma preocupação, né? Quando nós tivermos a vacina, como vai ser, né, para chegar nos países, essa vacina vai ser cara e tudo mais. Então, os países estão correndo, se movimentando aí para não ficar para trás a partir do momento que nós tivermos uma vacina, principalmente os países que não têm tanto poder econômico assim, né, poder de barganha e tudo mais. Então, é um passo aí que a África do Sul está dando nesse sentido. A própria África do Sul, nós vamos lembrar aqui que ela começou uma redução gradual do bloqueio. Nós falamos disso em alguns episódios aqui. A África do Sul também testa bastante, é o país no continente que mais testa, mas também é o país que tem a maior taxa de infecção no continente, né? E aí fica o questionamento se realmente está na hora de abrir ou não. Tem a questão que é complicada, porque, enfim, tem a questão da economia e tudo mais, isso é uma discussão longa, né? As pessoas tentam fazer essa discussão entre economia e saúde, quando na verdade não é exatamente essa a discussão, mas a África do Sul resolveu relaxar um pouco o bloqueio, mesmo que tenha a maior taxa de infecção no continente, tá? E fica aí também uma informação que a Organização Mundial da Saúde, ela alerta aí que a África poderia ser o próximo epicentro da pandemia. Então, mais do que nunca, esses testes de vacina são importantes, né? Porque se a população estiver vacinada, a gente tem aí uma chance boa de se de fato a África se tornar esse próximo epicentro da doença, haver uma possibilidade de resistência, de boa resposta a isso, tá? Lembrando só, fazendo um adendo aqui, esses testes, enfim, a Universidade de Oxford, ela desenvolveu a vacina, enfim, alguns laboratórios estão participando de parceria, como vai ser aqui no Brasil e tudo mais. É bem diferente, por exemplo, do que um médico francês há um tempo atrás
sugeriu, né, de fazer testes no continente africano e tudo mais, porque o continente africano não tem dinheiro. Enfim, é bem diferente a conotação que esse médico francês falou e que nós falamos em um episódio do Mama África FC, que tratou da Covid-19 em África. Foram os primeiros episódios que a gente tratou dessa temática aqui no Ponta de Lança, né? Bem diferente a conotação, inclusive, do que ele falou é racista e eugenista, inclusive. Tá? Então, assim, não se compara o que ele sugeriu com o que está de fato acontecendo agora, com estudo estruturado, enfim, com uma vacina que já vem sendo testado e que é apontada pela OMS como uma boa esperança aí, não só para os africanos, mas para todos nós, né? Inclusive aqui nós brasileiros. Bom, agora nós vamos subir um pouquinho no mapa, vamos dar um pulinho em Angola, onde Angola se prepara para testes rápidos da Covid-19. Tá? Angola recebeu uma quantidade expressiva aí de suprimentos médicos, né, na casa aí das toneladas. E o Leonardo Inocêncio, superintendentes ali que cuidam da questão, ele deu uma entrevista no aeroporto 4 de fevereiro, que é o aeroporto de Luanda, né? E ele disse o seguinte, vamos abrir aspas aí para ele disse: estes testes têm vantagens e desvantagens. Eles dão a resposta imunológica, o grau de exposição da pessoa infectada com o vírus, com alguma probabilidade de falsos negativos e positivos. Daí, pode-se efetuar-se o isolamento indevido ou liberação do agente infectado, que poderá proliferar a doença. O que ele está dizendo aí, trocando em miúdos, que, enfim, tem a vantagem de você testar uma boa quantidade de pessoas num tempo rápido, mas que, enfim, há a possibilidade ali de haver algum falso negativo. Então, preciso averiguar bem os testes, como eles funcionam, e é preciso tudo ser feito com bastante cuidado. E aí, nesse sentido, eles não dispensam o procedimento que já está sendo adotado em Angola. E qual é o procedimento que está sendo adotado? É o teste RT-PCR, né? Que é aquele teste que... é o cotonete, né? Eu já vi um vídeo e é bem complicado, bem tenebroso aquilo ali. Eu ainda não fiz esse teste, não fiz nenhum teste para a Covid-19, tô em casa e tudo mais. Mas confesso que estou um pouco amedrontado, essa é a palavra, estou um pouco amedrontado para fazer este teste. Mas se tiver que fazer, vamos fazer, né, gente? Saúde em primeiro lugar. Ainda em Angola, nós vamos falar aqui do naturopata angolano José Nguepe. Qual é a da vez, né? Nós já falamos aqui em alguns episódios sobre a Covid Organics, que está rodando aí no continente africano, como uma bebida aí que é uma bebida malgache, né? Ou seja, vem de Madagascar, e que os produtores dizem que ela ajuda a combater e a curar o coronavírus, sendo que isso ainda não existe evidência científica sobre isso. Mas o naturopata que nós acabamos de citar, o José Nguepe, ele criou um xarope para a cura da Covid-19. Ele é um conhecedor de plantas medicinais e ele disse que o levantamento sobre a identificação e a localização dessas plantas aí que são valiosas para o tratamento da cura da Covid-19 já foi feito. E ele disse que está só esperando a autorização das entidades governamentais para colocar aí esses conhecimentos dele em ação. Tá? Ele disse, inclusive, ele deu uma entrevista à Rádio Despertar, que a descoberta dessa planta medicinal é resultado de um trabalho de investigação da iniciativa dele, né? Ele começou esse trabalho de investigação em conjunto com, adivinha quem? Parceiros brasileiros. E aí ele criou uma fórmula medicinal apelidada de Beta-Covid. Os nomes são muito criativos, eu gosto. Covid Organics, Beta-Covid, eu achei bacana. E ele disse que isso pode ser sim a solução para tratar e curar a Covid-19 e inclusive livrar os angolanos da pandemia. Bom, vamos aguardar. Tomara que seja realidade, enfim, que seja testado e comprovado que esse xarope do nosso glorioso José Nguepe
que ele tem aí mesmo essa propriedades curativas aí com relação à Covid-19 e com participação brasileira, né? Então vamos torcer, mas não sei se dá para achar no Brasil, acho que não, né? Mas não fiquem procurando por aí por Beta-Covid, porque ainda não foi aprovado, tá bom? Agora nós vamos para a África Oriental, gente. Nós vamos para a África Oriental para falar da Tanzânia, do glorioso John Magufuli, figurinha carimbada no nosso boletim Covid-19 em África. E nós vamos falar um pouquinho aí de como está a situação na Tanzânia. Então a nossa primeira notícia é sobre o fato de que as escolas vão reabrir na Tanzânia no dia 29 de junho. Tá? Ou seja, na próxima segunda-feira. Repito aqui, estamos gravando no dia 27 de junho de 2020. No dia 29 de junho de 2020, as escolas na Tanzânia vão reabrir. Inclusive, a China, ela doou alguns kits, né, para que as crianças pudessem lavar a mão ali nas escolas. Existem muitos avisos ali de algumas entidades educacionais, pessoas ligadas à educação, alertando para boa higiene, para que as pessoas lavem as mãos, enfim, porque o Covid existe, né? Inclusive eu estava, né, na pesquisa, uma frase que eu vi bastante, sendo bastante repetida, era essa: a Covid existe, a Covid existe. Então mostra aí que as pessoas estão tentando alertar sobre isso, apesar da postura do governo. Bom, então voltando aqui, né, as escolas vão reabrir no dia 29 de junho, e aí alguns países vizinhos e órgãos internacionais de saúde estão demonstrando aí um tanto de preocupação com a atitude do governo tanzaniano de não só minimizar a pandemia, como também de, na verdade, dizer que não existe, não tem nada disso. Alguns ativistas de direitos humanos estão afirmando aí, denunciando que trabalhadores da área da saúde estão com medo de falar para a imprensa, enfim, sobre a real extensão da crise. Inclusive, pesquisador ali da região da Anistia Internacional, o Roland Ebel, ele falou o seguinte: ele falou que a Tanzânia sempre teve algumas leis repressivas contra a liberdade de expressão e a imprensa. E ele diz que o que nós estamos vendo agora é que essas leis estão sendo usadas de uma maneira mais intensa, né, justamente com o objetivo de calar, né, quem está falando, especialmente sobre a Covid-19. Tá? A África CDC, digamos assim, pressionou a Tanzânia para que ela fizesse uma atualização. A Tanzânia, ela não atualiza os dados há muito tempo, tá ali naquelas cerca de 500 mortes, mais ou menos, e sempre desconversa sobre o assunto, não falam bem, não explicam bem, não entram em detalhes, não falam de maneira transparente sobre a pandemia. Então fica complicado. Quando eu digo pressionar, na matéria da BBC, o termo que eles usam é strongly called Tanzania to release its latest data. Então é uma chamada mais forte. Eu diria pressionar, entendeu? Não pressionar num sentido de sanções ou algo assim, mas falou de um jeito um pouquinho, digamos, mais grosso com as autoridades tanzanianas, vamos dizer assim, pedindo para que os dados fossem atualizados. Então a transmissão do vírus, como nós dissemos, é algo que também está preocupando os vizinhos ali da região. Nós já falamos aqui sobre o Quênia estar fechando a fronteira, inclusive nós vamos ter uma notícia relacionada ao Quênia logo logo, e é relacionada a essa questão da Tanzânia. E aí, por exemplo, nas fronteiras, né, é onde que mora ali a preocupação dos países vizinhos. Para nós vermos ali, essas rotas elas são muito usadas para transportarem mercadorias, enfim, para ali naquela região. E o medo é que esses motoristas de caminhão, né, que é o principal meio com que essas mercadorias são transportadas, estejam ali espalhando o vírus. Muitos testes estão sendo feitos
ali na região, ali nas fronteiras. Por exemplo, quem vai da Tanzânia para o Quênia é testado, só pode entrar se testar negativo. Se testar positivo, é mandado de volta para o país. Inclusive, há um tempo atrás, o Quênia mandou mais de 100 caminhoneiros de volta para a Tanzânia que testaram positivo, tá? Números esses que não são contabilizados pelo governo tanzaniano. Então, é por isso que nós batemos tanto na questão de que os números da Tanzânia não são confiáveis. A Zâmbia e a Uganda também tiveram alguns casos de mandar caminhoneiros de volta para o território tanzaniano. E isso afeta um pouco o comércio na região, né? Antes da gente entrar um pouco mais nessa questão do comércio, vamos falar aqui rapidamente que o país, né, a Tanzânia, reiterou o apelo por cancelamento de débitos por causa da Covid-19. Né? Em abril de 2020, o presidente, o John Magufuli, ele apelou ao Banco Mundial e outras instituições internacionais financeiras para cancelar os débitos dos países em desenvolvimento, para que eles tivessem a possibilidade aí de lutar contra a pandemia da Covid-19. Lembrando aqui que ele declarou há pouco tempo atrás, alguns episódios atrás, eu acho que há uns 2 episódios, nós falamos disso, que ele declarou que Tanzânia estava livre do coronavírus. Aqui não tem nada disso não, estamos livres, está proibido esse negócio de máscara, enfim, foi o que o John Magufuli declarou. E aí, Palamagamba Kabudi, que é o ministro, o ministro de Relações Exteriores, vamos dizer assim, e que também trabalha ali na cooperação do leste africano, ali da África Oriental, ele disse na última quarta-feira que o cancelamento, né, desses débitos vai proporcionar para esses países, incluindo a Tanzânia, os países em desenvolvimento, usar esse dinheiro que estava destinado a pagar esses débitos para mitigar os impactos causados pela Covid-19. Esse discurso é muito forte na Tanzânia, essa questão de recuperar a economia, dos impactos da Covid-19, dos impactos da quarentena, eles focam nisso, né, que é a quarentena que causou os impactos, e não, por exemplo, a pandemia. E essa pandemia tem feito subir o quê? O preço da cebola na região, tá? Ali, na verdade, no Quênia, alguns lugares o aumento chega a ser de 90%. Entre abril e maio aconteceu isso. Isso está num texto do Atula Owad, ele é um agricultor, e é um texto muito bacana. E ele fala sobre a situação ali curiosa da cebola, em que várias entrevistas com alguns negociantes do Quênia mostraram ali o impacto do fechamento de fronteiras na região. Como nós dissemos ainda, né, já nesse episódio, o Quênia fechou fronteiras. O John Magufuli não gostou nem um pouco disso. Havia uma exceção na fronteira do Quênia para os motoristas de caminhão, né, trazendo comida, enfim. Mas só que o que a Tanzânia fez? Ela reagiu com um banimento, né, enfim, um contra-ataque, né, nesse sentido, baniu também, retribuiu o banimento, sendo que incluiu também os produtos de comida. Ou seja, se um negociante, né, um vendedor queniano vai comprar cebola na Tanzânia, ele vai até a fronteira e aí ele tem que deixar o caminhão dele lá na fronteira, aí ele entra para a Tanzânia, ele vai fazer os negócios dele e tudo mais, e aí ele tem que contratar um caminhão tanzaniano para transportar aquela carga que ele comprou até a fronteira. Aí lá ele descarrega, leva os vegetais, enfim, por exemplo, a cebola, para o caminhão queniano do outro lado, né? Lá no lado queniano da fronteira. Aí sim ele consegue levar aí para as outras regiões do Quênia e tudo mais. Um jornal, né? Enfim, o Daily Nation,
que é um jornal queniano, revelou inclusive que em alguns lugares, como Nyeri, custo do quilo das cebolas aumentou aí, como nós dissemos, mais ou menos aí entre 90%. Nós vamos partir agora para Camarões, né, ali na África Central, onde alguns hospitais camaroneses adotaram a telemedicina, porque muitos pacientes estão com medo de serem infectados pelo SARS-CoV-2 e aí eles estão deixando de aparecer nos hospitais. Tivemos ali cerca de 313 mortes, enfim, aí a população está com medo de ir ao hospital. Senhor Edwin Bie Abi, ele é ali uma espécie de manager, um administrador da Unite for Health Foundation, que é uma ONG local. E essa ONG local, ela assiste ali alguns camaroneses a ter acesso à saúde, enfim, através de microclínicas. E aí ele disse que houve uma queda muito grande, uma queda drástica aí no número de pacientes visitando esses centros que a ONG, enfim, ajuda ali, né? Pelo qual a ONG faz com que essas pessoas tenham acesso ao atendimento médico. Ele disse, inclusive, que até as mulheres grávidas não estão indo para as consultas rotineiras ali de pré-natal. Então, a telemedicina aí, né? Então a pessoa pega o telefone ali, se comunica, faz as consultas, recebe orientações. Foi a solução ali criativa do pessoal em Camarões para resolver essa questão aí, para levar o atendimento médico às pessoas, ainda que as pessoas não cheguem a ir até o atendimento médico, ok? Bom, agora nós vamos passar em Senegal, e não é nenhuma novidade ainda sobre Akon City, mas é para falar sobre o presidente senegalês, o Macky Sall, que ele entrou numa quarentena preventiva. Ele testou negativo para o novo coronavírus, mas ele ainda assim vai ficar por 2 semanas aí afastado para ser monitorado, porque ele teve contato com uma pessoa que está infectada pelo novo coronavírus, tá? Lembrando aqui, um adendo importante, que o Senegal, né, ali na África Ocidental, reportou mais de 6 casos da Covid-19 e tem 93 mortes. Por que eu estou salientando o número 93, acompanhado da palavra mortes? Porque rola há muito tempo e continua rolando, eu recebi esses dias, a tal da notícia de que Senegal está usando a cloroquina e que tem 5 mortes só. 5 mortes. Gente, se você colocar no Google Senegal Covid-19, vai abrir um painel com o número atualizado de mortes no momento. Se você abrir agora, provavelmente o número vai estar um pouquinho maior. Então você vai poder ter o acesso lá. Então, assim, quando receber essa notícia, ela é meio... É uma concha de retalhos. Enfim, já é uma notícia velha. Então, Senegal, inclusive, apostou muito na questão dos testes. Está testando, usando bastante testes rápidos, testes baratos aí, né? O custo de $1, que nós já trouxemos a notícia aqui. Então, muito cuidado quando receber essas notícias, quando espalhar essas notícias também. Esqueçam essa ideia de que Senegal está usando cloroquina e só está com 5 casos, 5 mortes. Já tem 93, ok? Então fica aí esse aviso, manda esse podcast para o seu amigo que mandar essa mensagem lá no seu grupo de política do Zap Whindersson, ok? Continuando aqui, saindo aqui da África Ocidental, nós vamos para o Egito, onde nós vamos encerrar o nosso giro de notícias. Vamos encerrar no norte da África, onde o país começa aí a produção de Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral que foi aprovada e a droga antiviral que foi aprovada e usada em diversos países onde existem infectados pelo novo coronavírus. Israel, Estados Unidos, entre outros, estão usando o antiviral. Essa droga, inclusive, que teve a patente
teve, né, a empresa que tinha a patente abriu mão da patente, num gesto que muita gente interpretou como um gesto de gentileza, enfim, de bondade, mas que não é bem isso. Recomendo inclusive aí a pesquisa. Quando o estado de emergência, aí, o estado da pandemia acabar, eles vão receber uma pouposa, como eu posso dizer, retribuição financeira por conta disso, tá? Mas enfim, a droga ela tem sido usada com sucesso em alguns países. Isso não quer dizer que você tenha que ir à farmácia neste momento comprar Remdesivir, tá? Isso quer dizer que o Remdesivir ele é para as pessoas que estão nos hospitais, estão em estado grave. Não tome medicamento sem receita médica, ok? Eu não sou médico, mas isso não, você não precisa ser médico para falar, entendeu? É só ter um pouquinho de bom senso. Então, não vá até a farmácia procurar o Remdesivir, espera, né? Deixa para as pessoas que estão precisando mais usarem, para os nossos hospitais aí ficarem vazios e, enfim, a gente poder ir aos poucos voltando ao normal, ok, galera? Então, as notícias da Covid-19 são essas, mas ainda não acabou o nosso episódio, de jeito nenhum. Não acabou. Nosso episódio agora vai para o giro do futebol, né? Nós falamos aqui agora do Egito, tem notícia sobre o Egito, nós falamos sobre a África do Sul e tem notícia sobre a África do Sul, inclusive sobre clube que está escondendo qual jogador que testou positivo para o coronavírus. Vocês vão descobrir que clube é esse, com a nossa mensageira da bola, ela que corta toda a África trazendo as notícias do futebol no continente mãe. Ela, Carol Tavares, é com você! Fala Marcos e ouvintes do boletim Covid-19 em África. Cheguei aqui hoje para trazer para vocês um giro do que aconteceu no futebol africano nos últimos dias. Simbora! Começando pelo Egito, o goleiro do Zamalek SC, Mohamed Awad, foi testado positivo para o novo coronavírus. A notícia foi dada pelo próprio jogador em seu perfil no Twitter. Além dele, outros 4 times do país confirmaram 6 casos de jogadores infectados em seus respectivos grupos: Smoura, EMP, Al-Ittihad Alexandria e Al-Mokhawloun Al-Arabi. Na Libéria, depois da temporada 2019-2020 do futebol no país ser cancelada devido ao coronavírus, sem nenhum campeão, a Associação de Futebol da Libéria já determinou o dia do início da temporada 2020-2021, no dia 24 de outubro. Segundo o presidente da Associação de Futebol, Mustafa Haji, mais detalhes serão anunciados oportunamente. Já na Costa do Marfim, a temporada 2019-2020 do Campeonato Nacional, conhecido como Ligue 1, foi cancelada, faltando 6 rodadas para o fim. Com isso, o Racing Clube Abidjan, que ocupava a primeira colocação quando o futebol no país parou, foi declarado campeão. Essa é a primeira vez que o Racing Clube vence o campeonato, no que é apenas seu 2º ano disputando a primeira divisão do país. Em Gana, a Associação de Futebol revelou recentemente estar conversando com o governo para um possível retorno da maior competição doméstica sob rígidos protocolos de segurança, que envolvem principalmente partidas sem torcida. Kujou Flanu, presidente da Associação de Clubes da Liga de Gana, disse o seguinte: "Nossa maior fonte de receita é jogar em casa. Os clubes irão sofrer se decidirmos realizar partidas de portas fechadas, porque não temos um patrocínio master para nossa liga." Além disso, ele lançou o questionamento: qual time em Gana terá de 80 a 100 dólares para testar um jogador a cada jogo como os europeus estão fazendo? Com tudo isso, a Associação de Futebol de Gana tem até o dia 30 de junho para tomar uma decisão final sobre o futuro da temporada 2019-2020. A proibição de qualquer esporte de contato, incluindo futebol, continua no país até pelo menos o dia 31 de julho. No Burundi, o campeonato de futebol foi o único entre os maiores do continente a continuar ao longo da pandemia de Covid-19, com até 12 mil torcedores nas arquibancadas por jogo. E esse não foi o único grande evento durante a pandemia, já que também foram realizadas eleições gerais no país, em maio. A última rodada do campeonato foi realizada na quarta-feira, dia 24 de junho. O Le Message Ngozi FC foi campeão, com 64 pontos, e garantiu vaga para a próxima temporada da Liga dos Campeões Africana. O vice-campeão, Musongati, irá disputar a final da Copa do Presidente de Burundi contra o Rukinzo, o último compromisso do futebol do país nesta temporada.
Sobre o Lesotho, tem notícia boa que o Ponta de Lança trouxe essa semana. O Kick for Life FC, dedicado exclusivamente para a mudança social, se tornou o primeiro clube de futebol de alto nível a anunciar orçamentos iguais para as equipes masculina e feminina. Essa mudança acontecerá a partir da temporada 2020-2021. Atualmente, tanto o time masculino quanto o feminino do Kick for Life participam da primeira divisão das respectivas categorias, Lesotho Premier League na masculina e Lesotho Super League na feminina. Segundo o próprio site, o Kick for Life surge como um empreendimento social e de caridade e tem como missão transformar vidas de jovens vulneráveis em Lesotho, promovendo um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Em breve, a gente aqui do PDL vai trazer mais informações sobre o Kick for Life. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Na África do Sul, o Kaizer Chiefs confirmou que 2 jogadores de seu elenco contraíram o coronavírus. Só que a polêmica da semana girou mais em torno do fato de o clube não ter tornado público os nomes dos jogadores infectados. O médico da Associação de Futebol da África do Sul e responsável pelo protocolo de retorno aos jogos afirmou que o silêncio sobre o assunto foi mantido em respeito à confidencialidade médico-paciente. É algo ético, não posso ir além disso, ele disse. E ainda prosseguiu. No entanto, eu posso pedir uma permissão escrita ao paciente, dizendo, abre aspas, eu autorizo você a anunciar publicamente que tem um Covid-19, fecha aspas. A Premier Soccer League, Liga de Futebol da África do Sul, tem em torno de 7 casos confirmados de atletas com coronavírus. O TS Galaxy e o Moroka Swallows também não publicizaram os nomes dos jogadores. No Orlando Pirates, o meia Ben Motshuari foi infectado, e no Bloemfontein Celtic, o também meia Given Mashikinia foi diagnosticado com a doença. Enquanto isso, o ministro de Esportes, Artes e Cultura da África do Sul afirmou que os planos para o retorno da Premier League foram aprovados de acordo com estratégias ajustadas às determinações do governo. Segundo ele, os planos foram ainda submetidos à análise das autoridades de saúde e do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis, que recomendaram que as medidas adotadas pela organização atendam e, em alguns casos, excedam o protocolo exigido para um retorno seguro ao treinamento e ao jogo. Agora, para encerrar, eu vou trazer 2 informações sobre a Confederação Africana de Futebol. Na última segunda-feira, dia 22 de junho, a CAF divulgou um documento de 27 páginas intitulado Diretrizes da CAF para retomar o futebol na África. As determinações enfatizam a saúde das principais partes interessadas do esporte como um elemento essencial, que deve constituir a base de todas as decisões relativas à reintrodução do futebol em todo o continente, apoiadas pela autorização das autoridades estatais relevantes. O plano também destaca a testagem efetiva e contínua de jogadores e oficiais, diretrizes para sessões de treinamento, desinfecção de instalações esportivas e a estrita adesão aos protocolos preventivos globais. Além disso, a CAF anunciou a criação de uma Liga dos Campeões de Futebol Feminino, a primeira competição do continente para a modalidade. Importante lembrar que dos 54 países africanos, 35 possuem ligas nacionais de futebol feminino. Fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Permaneçam ligados nas redes sociais do Ponta de Lança, no nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e continuem com a gente aqui também nos podcasts. Até a próxima! Bom, você acompanhou o nosso Giro do Futebol aí com a nossa mensageira da bola, a Carol Tavares, trazendo tudo aí do futebol africano nessa última quinzena. E esse foi o nosso Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. Não se esqueça de acompanhar o Ponta de Lança nas redes sociais, tá? O @pontalanca, o Twitter que mais cresce no Brasil. A nossa página no Facebook também, procura lá, Ponta de Lança que você acha. O nosso Instagram, o nosso Medium, não esqueça de acessar o nosso Medium para ler os textos, tem textos muito bacanas. Talvez você esteja aqui só para saber as notícias da Covid-19. Tem textos que fazem um recorte histórico, político, social, então a nossa missão aqui não é só falar do que acontece dentro das 4 linhas, porque futebol também não é só isso, tá? Então, ouça os nossos programas, o Mama África FC, o Mama África FC Continente, nos principais agregadores, tá bom? Então, gente, a gente volta em breve com mais atualizações sobre os impactos do coronavírus em África, seja aqui no Boletim, seja nas nossas redes sociais. E não se esqueça, nunca se esqueça, que Ponta de Lança é paixão por ousar.